Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Oh, será que pegou a fumacinha? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas você está escutando esse podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Meu Exótico. E aí, André, belezinha? Tudo bem, meu caro? Juro que eu tava começando a ficar preocupado já. Falei assim, será que eu perdi o Fernando? Não, estamos aqui, ó, com asas. Ó, Red Bull da asa. Inclusive, eu vou contar esse nome do TDAH, já ia contar a história do Red Bull lá, como é que rolou o negócio todo, que eu vi esses dias muito interessante. Isso não é um touro, Eu sabia? fiquei curioso agora. Como assim não touro? Cara, isso é uma bebida da Tailândia, que os caras tomam lá, muito doce, que dá energia pros caras. Aí um cara de um outro país, Europa, como sempre colonizadora, foi lá, pegou isso, levou pro país dele e começou a produzir o Red Bull, e assim nasceu o Ah, Red e o que Bull. o touro tem a ver com isso? Então, isso não é um touro, na verdade, que as pessoas acham que são dois touros aqui na logo. É uma espécie lá de um bicho de lá. Ah, uma Eu não espécie de lembro o touro. nome. Acho que Deve ser... talvez seja. Aí alguém até comentou no vídeo, mas touro é todo boi macho. O cara falou assim, então não importa. Mas é legal que o cara deu participação para esse cara da Tailândia que tinha criado essa bebida, é um dos caras mais ricos da Tailândia que tem. Lá tem um outro nome, lá tem o Red Bull original, raiz, lá. Cara, Falando em assim, Red é que eu, Bull, eu tenho eu tenho essa mania, né, de verificar, mas aqui, de acordo com o G8 Studio, o nome da bebida é que significa touro vermelho em tailandês. em tailandês, isso aqui é inglês, não, gente? Não, cara, o nome da Ah, o bebida em nome lá. tailandês Entendi. entendeu? Mas posso estar errado também, porque a fonte não é muito confiável. Inclusive, a segunda pergunta segunda não, a quinta. Red Bull tem sêmen de touro. Então, assim, Horror. confiável, talvez não seja a fonte, né? Mas aqui o nosso compromisso é com a informação e não com a verdade. Então, o que importa é dar a informação. A veracidade, ela é bônus. Ela é um Horror. bônus. Inclusive, depois dessa cultura inútil, talvez, que a gente compartilhou aqui, a gente tem que lembrar que a gente tem que voltar a dar nossas dicas culturais no final do episódio, hein? Já fica aí. Maior que essa que você acabou de dar? Você tá maluco. Não de cultura inútil, uma de cultura útil pra gente dar no final do episódio. E falando de Red Bull, Inclusive, de suplementação, de alimentação, hoje, hipovitaminose A em geckos leopardo, não é não? Tema massa demais. a gente já começa com aquela polêmica, né? Gecko e leopardo, né? Metade em inglês, metade em português. Como é que a gente é, né? Se você preferir lagartixa leopardo ou leopardo gecko, mas gecko leopardo é a pior opção de todas, né? Mas tudo bem. Essa que você escreveu? Eu que escolhi. Cara, eu posso ser o que for, mas hipócrita não. Eu reconheço que a minha escolha foi uma bosta, mas fazer o quê? Falando em hipocrisia, em palavras que iniciam em H, hipo e hiper. Começa aí desmistificando pra gente essa diferença. Porque pra gente é muito normal, né? Na veterinária e tal, pra gente é muito comum. Mas hiper é muito, hipo é pouco. Então, o hipopótamo, ele é pequeno. Se ele fosse um hiperpótamo, ele seria imenso. Então... Desculpa. Muito bom. Então, é isso, cara. Hipo é pouco, hiper é muito. Então, a hipovitaminose A é uma deficiência da vitamina A na dieta desses bichos, né? Então, é uma coisa bem comum, sabia? É muito comum chegar na rotina clínica pra gente. E uma coisa que é bem comum, até aconteceu recentemente, é o pessoal achar, já falar disso, né? Mas um dos sinais clínicos pode ser algumas lesões, uma hiperqueratose do olho e tal, e o pessoal achar que é retenção de escudo ocular. E lembrando... Hiperkeratose é quando ele fica inchadão, o olhozão assim? Aí eu vou explicar o que é daqui a pouco a hiperqueratose propriamente dito, mas já tem o hiper, né? Hiperqueratose. Então é muita queratina. É muita queratina ali na região do olho. E o pessoal às vezes fica falando, ele tá com retenção de escudo. E para quem não sabe, o nome científico do leopardo gecko é Eublepharis. Eu
é um prefixo em latim para verdadeiro, e blefares é pálpebra. Então, o gecko leopardo ele é um dos poucos geckos que tem pálpebra de verdade. Ou seja, se ele tem pálpebra de verdade, ele não precisa de escudo ocular. Então, se você pegar o gecko de crista, o crested, se você pegar o gecko gárgula, o gárgula, ele tem escudo ocular. Mas o leopardo, não. Ele tem pálpebras funcionais. E por isso que, diferente do Crested e do Gárgula, que vão com a língua lá umidificar a pálpebra, o globo ocular, né, na verdade, ali, essa Exato. escama ocular, os leopardos geckos piscam, dormem de olho fechado, diferente dos outros, né? Eles não até têm essa lambem, língua. né? Mas é A bem língua menos. vai lá também, né? Eles grandinha, lambem, vai mas é bem também, menos, vai. E, inclusive, tem uma coisa interessante aqui. O pessoal que está escutando, depois pode ir lá no Instagram procurar algum vídeo seu. Você podia até postar um videozinho mostrando isso. Mas a pálpebra do gecko, ela fecha de baixo para cima. Que é diferente da nossa, que fecha de cima para baixo. Eu tenho quase certeza disso. Isso eu não Não tenho tinha certeza reparado, porque eu acho que absoluta, ele mas eu desce tenho aquele quase... negócio dele, não? Fiquei na dúvida. Agora que você falou, fiquei na dúvida. Eu vou ter que... Não dar agora, uma estamos gravando. verificada. Não consigo, cara. Bom, enquanto desculpa. você está verificando, então, para quem está ouvindo o episódio, hoje dar um pequeno spoiler aqui. A gente vai falar de hipovitaminose A, né, que é essa ausência de vitamina A nos geckos. Como que isso afeta a saúde do seu leopard gecko ou da sua lagartixa leopardo? E o mais importante, que eu acho que é como prevenir isso, né? E que me parece, assim, a gente fazendo o roteiro do podcast e tudo mais, não é algo absurdo, não é algo tão complexo, mas é algo muito importante que você precisa estar ligado aí no manejo do seu leopard gecko. E aqui, já com a informação correta, ele mexe as duas, aparentemente, mas realmente a principal é a inferior. Então ele fecha principalmente de baixo para cima e não de cima para baixo. Mas confesso que eu duvidei da minha informação no primeiro momento. Eu confesso que eu hesitei, eu não estava muito seguro na hora que você me questionou. E eu acabei de ver aqui, eu vou editar o meu nome, porque ele não é Fernando Merrens. Fernando Merdes. Eu não consigo editar? Cadê? Eita. Consigo. Aí sim. Hoje nós estamos cheios de fake news também, hein? Nossa, o Xandão bateu aqui, nós estamos ferrados hoje. Até ver se não tá meio erótico, não, tá meio exótico. Não, tá tudo certo. O R entrando aí em todos os lugares. Cara, eu acho que assim, ó, pra gente focar um pouco, tem que as pessoas entender o que é vitamina, né? O que é vitamina? A vitamina ela é um micronutriente. O que é um micronutriente? É alguma coisa que a gente precisa em pequenas quantidades na nossa dieta. Então tem vitamina A, B, C, D, K, tem um monte de vitamina. E, na verdade, vitamina A é um nome que a gente dá para ficar mais fácil. Mas é uma molécula, é uma substância química que tem seus nomes. Então, por exemplo, a vitamina A, ela tem 4 formas, né? Que é o retinol, o ácido retinóico, são várias moléculas, enfim, a gente chama tudo de vitamina A. E o ponto que acho que é mais importante para a gente entender nesse momento é para que serve a vitamina A. Cada vitamina ela tem sua função. Se você vai no Instagram, o pessoal fica divulgando as coisas, tudo serve para tudo, né? Imunidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E todos os alimentos, é só comer qualquer tipo de alimento que tem aquela. E todo alimento é rico, né, cara? Tipo, irmão, quiabo, cara, é rico. Quem come quiabo não tem câncer, né? Mas vende bem, né? Você prestar atenção em qualquer embalagem de coisa que vocês vão comprar, vai ter falando que é rico em vitamina qualquer coisa. Todos, sim, eu acho que vão ter isso, né? Menos a Fanta que eu comprei esses dias que falava no rótulo, apenas 1% de suco, tá desse jeito, apenas 1% de suco, você acredita na Fanta? Para quem não sabe, uma curiosidade sobre o André, ele adora comprar bebidas duvidosas e estranhas para tomar. Para tomar, então, né? Foi uma Fanta do Beetlejuice, não fez? Foi do Beetlejuice, foi. Apenas 1,1% de suco. Então, sincero, eu comprei pela sinceridade do fabricante. Mas o que eu falo para meus alunos, cara, para tentar forçar eles a lembrarem da vitamina A? A vitamina A, você lembra do que na rotina do ser humano? Creme de mulher ou de homem, enfim, mais cremes cosméticos. Você tem condicionador com vitamina A, hidratante de cabelo com vitamina A. Você tem cremes... Eu achei que era... Para mim, vem mais a C, porque eu uso vitamina C na skincare, assim, e é mais para vitamina C. Eu nunca tinha reparado. Não, mas tem bastante vitamina A também.
Inclusive, não é exatamente isso, mas até o Rocutan, ele age meio como se fosse a vitamina A. Não é exatamente, mas enfim. O que eu falo para eles, então? A vitamina A, ela está associada a tudo que tem alta taxa de replicação celular. Então, tudo que você pensar que o seu corpo está replicando muito e muito rápido, a vitamina A está associada. Então, a pele está descamando e crescendo o tempo todo. A unha está produzindo queratina o tempo todo. O cabelo é queratina o tempo todo. A gente pode ir além. Sistema reprodutivo. O macho está produzindo espermatozoide o tempo todo. Então, você tem um trato digestivo. Toda a parte interna do trato digestivo, ela está replicando e produzindo novas células o tempo todo. Imagina o cocô passando no intestino. Fecha o olho e imagina o cocô passando no intestino. Ele vai levando células. Células do... Para quem está só escutando, o Fernando fechou o olho real. Ele vai passando, ele vai levando células do intestino junto. Então tem que replicar. Então tudo que tem taxa de replicação alta... Tipo aqueles probióticos, quando eles falam de rever a flora intestinal, seria para repor essas coisas? Nada a ver? Nada a ver. Mas foi boa a tentativa. O probiótico, ele é a microbiota mesmo, é a bactéria que vive no intestino ali e tal. Isso que eu tô falando, imagina que é a parede do intestino, as células que estão na parede do intestino. Você imagina que a parede do intestino são vários tijolos, esses tijolos são as células. Então ele vai limpando, cara. Imagina que é um rio cheio de areia, vai limpando a areia. E aí tem que entrar areia nova, senão vai erodindo, exatamente. Erodindo. Então, outra coisa, por exemplo, sistema respiratório. Nosso sistema respiratório ele é muito fininho para o oxigênio conseguir fazer a difusão, conseguir penetrar ali. Então, a gente tem replicação ali constante desse tecido. Então, todo animal que tem deficiência de vitamina A começa a ter problema em tudo isso. Ele começa a ter problema em epitélio, que é essa parte do corpo nossa que está na camada externa ali. Então, epitélio intestinal, epitélio respiratório. Ele pode ter problema aí para os criatórios, né? Mais especificamente na parte produtiva. Ele pode ter uma série de problemas porque está faltando vitamina A e o corpo não está conseguindo usar essa vitamina A para estimular essa replicação celular. E aí começa os bizil, começa a dar problema. Não sei se faz sentido. Sim. Para os leopardos guia, você acha que a vitamina A, a gente poderia... Acha não, né? Se você sabe, que não trabalha com achismo, trabalhamos com ciência, que é a vitamina mais importante para ele? Você fala de toda essa questão da epiderme e da pele, é um bicho que come a própria pele. Cara, essa sua pergunta, ela é uma merda. Por quê? Porque você responde sim, as pessoas só vão se preocupar com a vitamina A? Não, é porque ela é uma merda, porque ela é difícil de responder, no sentido de que ela é importante. Mas eu não consigo dizer em momento nenhum que algum nutriente é o mais importante para nenhum animal. Porque o importante é uma dieta balanceada. E digo mais, gente, vai entrar nisso daqui a pouco, em algum momento vai chegar nisso, mas o excesso de vitamina A é tão ruim quanto a deficiência de vitamina A. Ela causa exatamente o mesmo problema pelo excesso ou pela deficiência. Ou seja, o quadro clínico da hipervitaminose A é o mesmo quadro clínico da hipovitaminose A. O mesmo, exatamente o mesmo. Olha, que interessante. Exatamente não, né? Mas clinicamente o que a gente vê é a mesma coisa. É óbvio que se você fizer exame, dosar, vai estar diferente. E por que é uma preocupação tão comum especificamente para os geckos? Então, eu não sei te responder. Se alguém souber, deixa no comentário aí. É uma coisa que a gente vê muito nos leopardos, né? Nos leopardos, mas a gente não vê tanto em outros geckos. Eu até estava, quando a gente falou que ia falar desse tema, comecei a dar uma lida, comecei a pesquisar algumas coisas, comecei até a pensar sobre isso. Cara, eu não acho uma explicação convincente do motivo. O que eu pensei? Por exemplo, o gárgula, o crested, são animais que comem papinha, que vão comer vegetal, que vão comer outras coisas. Então, o que papinha normalmente o pessoal gosta de oferecer? Manga, que é rico em vitamina A, e por aí vai. Então, assim, maçã. Então, eu fiquei pensando, talvez por isso, mamão. Então, talvez por isso, mas eu não tenho certeza, cara. Eu sei que é muito mais comum em leopard do que outros geckos. Pelo menos os geckos que a gente tem o hábito, né? Pode ser que tenha alguma outra espécie de gecko, tipo aquele gecko de cauda... Aquele fat-tailed gecko que eles chamam, né? Que é o gecko de cauda gorda, cave gecko. Tem outros geckos que não são tão comuns no Brasil, que talvez também tenham. Só que como não é tão usual aqui, talvez a gente não vê. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Vou adorar aprender com vocês. Perfeito.
Agora, André, indo para a prática, a gente falando de absorver isso nos alimentos, né? Quando a gente fala de vitamina A, você falou de vegetais, de frutas e tudo mais. Falando especificamente dos leopard gecko, eles se alimentam puramente de insetos, né? Ah, que é um bicho que tem pouca vitamina A. Como que suplementa Exato. isso, então? Como é que faz isso? É o get load ou a carga intestinal ali nos insetos, dar esses alimentos para os insetos? Isso vai transferir automaticamente ou não? Como é que funciona esse processo? Cara, para entrar nisso aí, a gente tem que entrar na cadeia metabólica. O que é cadeia metabólica? São os passos ali para cada coisa acontecer. Então, quando você fala assim, escolhe um alimento aí que tenha muita vitamina A. Eu não sou muito bom dessas coisas. Não. Cenoura. Cenoura, boa, cenoura. Cenoura tem muita vitamina A. Mentira. Cenoura tem carotenos. O que são carotenos? São pigmentos de cor laranja, vermelha, nesse tom aí de cor, que podem ser convertidos pelo nosso corpo em vitamina A. Só que quem faz isso com maior eficiência são os herbívoros. Então a vaca vai lá, come a cenoura. Vou pegar o cavalo, porque vaca comendo cenoura eu não consegui imaginar, mas um cavalo comendo cenoura, e aí ele come a cenoura, ele pega esse caroteno, que é o pigmento, com a molécula lá, que é o pigmento, transforma em vitamina A e usa a vitamina A. Aí chega o leão e come o cavalo, e ele começa a ingerir a vitamina A do cavalo. Ou seja, o carnívoro, a principal via de fornecimento da vitamina A é comendo produtos de origem animal. E o herbívoro, ele consegue sintetizar a vitamina A partir dos carotenos, os carotenoides, de modo geral, né? É um grupo de diferença de caroteno para beta-caroteno ou são esses grupos? Beta-caroteno é um caroteno. Perfeito. O beta-caroteno é um tipo de caroteno. Aí deve ter vários, não vou... Vai precisar de um nutricionista, acho que para especificar em mais detalhes isso aí. E como a gente também não faz... O pessoal deve ficar achando que a gente vai fazer podcast, a gente, tipo, de uma semana antes, faz um monte de pesquisa. Não, gente, a gente escolhe, a gente tem uma lista, aí chega no dia e fala, vamos fazer desse. A gente vai, escolhe e grava. Então, assim, se eu fosse na internet, eu poderia enganar vocês como se eu soubesse vários carotenos. Mas como a gente não fez isso, eu vou ficar devendo essa a gente se prepara, não é que a gente escolhe e sai falando também. A gente faz um roteiro, a gente pesquisa, a gente pegou um artigo científico. Não com tanta antecedência e não tão aprofundado, mas tem uma preparação aqui. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o cara pega um tema que ele não entende nada, faz uma pesquisa e sai sai falando. Repetindo o que ele leu, sabe? Então, assim, não é o nosso... Não é o nosso objetivo, nem vamos fazer isso. Inclusive, quando a gente não sabe, a gente não tem problema nenhum em falar isso. Então, assim, o que é interessante a gente entender, Fernando, é que isso é um processo. Então, onde que o leopardo teria que conseguir a vitamina A dele? Do inseto. Só que o inseto, ele é péssimo em produzir vitamina A. Então, o que acontece? O inseto ele já é naturalmente pobre em vitamina A. Então, você tem que dar para o leopardo alguma coisa, ou caroteno, ou a vitamina A, para que ele consiga ter níveis sanguíneos de vitamina A adequados. Mas não tem como a gente dar mas não tem como a gente dar o caroteno direto para ele, porque ele está em alimentos que ele não ingere. Eu não vou dar uma cenoura para o pai que não vai comer. Exatamente. Aí eu dou para o inseto. E nós temos opções. E aí, como que fica? Assim, mas trazendo antes da suplementação, antes de a gente chegar talvez na suplementação vitamínica, somente, vamos lá, eu listei ali, né, 10 produtos que são ricos em beta-caroteno, lá em caroteno. Deixa eu ver aqui. Cenoura, abóbora, batata doce, mamão, manga, pimentão vermelho, damasco, espinafre, couve-flor e brócolis. Imagina que eu vou alimentar os meus grilos, as minhas baratas. Conta, né? Porque tá escrito só couve aqui, né? É couve, verdade. De onde tira o flor? Eu não vou nem comentar de onde veio a flor. Momentos antes! Tava na memória recente, desculpa. Então, por exemplo, se eu alimentar meu inseto especificamente com esse... Você fica falando essas merda, aí toda vez que eu vou postar o podcast no Spotify, pergunta assim, esse conteúdo é para criança? Eu tenho que marcar? Não. Toda vez. Não é para criança. Mas não então, é para criança. Não. Jovens, mas... Jovens. Exato. E, se os insetos comerem esses
alimentos, né, que tem o beta-caroteno, ele vai conseguir transferir essa vitamina A pro Boa, gecko? essa que é a merda. Então, se o inseto comesse a cenoura na Lembrando carga que ele não está comendo intestinal o tempo vitamina A, todo, né? Ele está comendo ele está comendo. beta-caroteno. Exatamente. Se ele fosse capaz de transformar o beta-caroteno em vitamina A, o gecko ia comer o inseto e ia ingerir vitamina A. Só que o inseto ele é péssimo em transformar o caroteno em vitamina A. Ou seja, se você alimenta ele com muita cenoura, ele vai estar cheio de caroteno e um pouquinho de vitamina A. Não quer dizer que ele não produz nada, mas ele vai ter um pouquinho só. Só que muitas vezes isso pode não ser o suficiente ali para o gecko. E aí que vem o artigo que eu te mandei lá. Que os caras falaram assim, vamos lá, vamos juntar as informações. Eu adoro isso, porque na biologia o pessoal tem mania de fazer linha reta. E a biologia não é linha reta. Então, primeira informação, os carnívoros não são bons em produzir vitamina A partir do caroteno. Os carnívoros precisam comer presas que tenham muita vitamina A, segundo a informação. Aí você pensa, o gecko ele é insetívoro, mas insetívoro é mais carnívoro do que herbívoro. Então, se ele comporta como carnívoro, ele seria péssimo também em transformar caroteno em vitamina A. E eu teria que dar vitamina A, só que ele não é um carnívoro propriamente dito, ele é um insetívoro. Então, o inseto não produz vitamina A. O gecko não seria capaz de transformar caroteno em vitamina A. De onde viria a vitamina A? E a gente começa a pensar, vai dar merda. E aí, esse artigo que eu te mandei, que eu nem lembro de quem que é, eu já fechei ele aqui, deixa eu ver se... É do Ougeno, eu acho, Cougeno, alguma coisa tem assim. ele aqui, a gente não pode deixar de dar crédito, pelo amor de Deus. Cougeno, 2018. Ofélie Cougeno. De onde que ele é? Stephanie Lair e Claire Vergeux-Grosset. Meu francês está ótimo. Francês. Canadá, na verdade. Não, mas tudo bem, o cara pode morar no Canadá, ele não é proibido de mudar de país. Não, é porque é Montreal ali, fica todo mundo dividido, né? Verdade, pô. Então, assim, o que ele foi e questionou? Será que os geckos, mesmo sendo, entre aspas, carnívoros, eles são capazes de transformar o beta-caroteno em vitamina A? E aí ele foi e pegou 2 grupos de fêmeas jovens, quase não está publicado aqui, né? 2 grupos de fêmeas jovens, metade ele deu vitamina A, metade ele deu beta-caroteno. E depois ele foi e dosou os níveis de vitamina A do fígado, já vou falar sobre isso também, desses animais. E ele viu que os leopardos são capazes de transformar o beta-caroteno em vitamina A, ao contrário do que se estimou a princípio, considerando os geckos como animais, entre aspas, carnívoros. Ou seja, quando você me pergunta como é que você pode suplementar a vitamina A para os geckos leopardo, eu te respondo das 2 formas. Ou fornecendo via carga intestinal, gut loading, dos insetos com caroteno, ou fornecendo a própria vitamina A. As 2 formas ele vai conseguir absorver, ou vai conseguir, melhor dizendo, sintetizar a própria vitamina A ali para manter seus níveis saudáveis. Então, normalmente, o que eu vejo na rotina clínica, o que é? Quando o cara não faz nenhum tipo de suplementação de vitamina A e também não faz a carga intestinal nos insetos. Então, vamos supor, o cara comprou tenébrio, deixou o tenébrio lá na farinha lá, no pão dele lá, 1000 anos, e tá dando só aquilo. E aí o animal acaba desenvolvendo alguma deficiência na vitamina A, que é o quadro de hipovitaminose, né? Perfeito. Isso que você falou é interessante, assim, e aí eu queria até fazer uma outra pergunta, assim. Eu sempre vou mais via natural, então não tem ração, não tem farinha, eu sempre vou dar vegetal para meus insetos aqui, até porque eles são quase pets, eu gosto muito de barata, principalmente. Grilo eu não tenho paciência para criar grilo vivo. Qual seria a forma mais segura disso? É eu fazer a carga intestinal nos insetos? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente que não é veterinário, eu fico muito pensando no risco da gente causar uma hipervitaminose A no bicho, suplementando demais, ou suplementando todas as vezes que vai colocar cálcio, por exemplo, colocar junto, ou coisas do tipo. A forma mais segura, para mim não correr o risco de dosar a mão, de fazer tudo mais, seria alimentando melhor os meus insetos. E aí fica a dica, já um parênteses aqui, de onde você compra inseto, pergunte como esses insetos são alimentados.
de que esses fornecedores dos biotélios que vendem insetos alimentam, né? Como é que é essa rotina desses insetos lá também, né? Qual seria a forma mais segura, né? Só lembrando que, por exemplo, quando a gente fala de carga intestinal, isso aí é 24, 48 horas. Então, o que acontece? O cara cria um inseto lá com cenoura a vida inteira. A cenoura não vai virar parte do inseto. Então, o que acontece? A carga intestinal é quando o inseto come, o gecko come, está cheio de cenoura, comida dentro do intestino do inseto. Então, não é que o inseto alimentado com cenoura ele vai ser mais rico em vitamina A do que o inseto não alimentado. Não é isso. A carga intestinal ela é uma coisa rápida. Se alimenta, dentro de 24, 48 horas, o bicho vai estar com aquilo no intestino, por isso que é carga intestinal, e não composição nutricional do inseto. É o que está dentro do intestino. Você está dando cenoura para o gecko de tabela, a verdade é essa. Tá, vamos lá. Então, trazendo para uma parte mais prática. Vamos colocar que eu alimento ali o gecko, um adulto, sei lá, 2 vezes por semana. Beleza? Com inseto. Eu poderia, então, sim, utilizar uma ração, uma farinha, qualquer coisa com esses insetos. E se na sexta-feira eu vou alimentar meu gecko, na quarta-feira ou na quinta eu forneço esses alimentos para os insetos, cenoura, couve, qualquer uma dessas coisas. Na gringa, o que o pessoal faz? Algumas pessoas, né? Não todo mundo, mas ele tem 2 caixas de inseto. Vamos supor, você gosta de grilo, né? Eu acho que você dá muito grilo aí, né? Mas eu só compro congelado, eu não crio grilo vivo. Ah, então tá. Então vamos supor o cara tem tenebro. Ele tem uma caixa barata. Tem barata. O cara tem uma caixa de barata e uma caixa de barata que vai ser oferecida essa semana. Então ele tira a barata da caixa, coloca em outra caixa só com cenoura. Aí o bicho come cenoura ali e 2 dias depois ele dá pro lagarto comer, né? Pode ser qualquer um. Enfim, aqui a gente tá falando de leopardo. Mas ele vai dar. Porque aí você otimiza. Mas eu vou ser sincero, o que eu faço? Eu ofereço sempre. Então eu sempre ofereço esse tipo de alimento para os meus insetos. Não, eu também, exato. Cenoura. Então, o animal vai ser disponível. Entendeu? E aí a gente lembra que é um micronutriente, não é um negócio que o bicho tem que ter um monte. Tem que ter, se tiver pouquinho constantemente, é ótimo. Você não precisa dar uma bombada nele uma vez por mês, você vai lá e faz um ciclo de vitamina A, como se fosse bomba. Mas eu gostei dessa ideia, assim, que eu sempre penso também no custo, né? Então eu não sei qual é mais barato, talvez você, ou menos custoso você manter uma farinha ou outros tipos de alimento para esses insetos, e ter uma caixinha menor ali que você vai pegar lá esse punhadinho de baratas ou punhadinho de tenebro, enfim, do que você vai oferecer, e só colocar ele com esses alimentos ali. Achei interessante essa mas é porque você pensa em custo, porque você tem 30 bichos. Pro cara que tem 2 lagartos, não muda nada. Não muda nada. Não, e tem uma coisa que eu falo assim, quem tem lagarto come bem. Porque você tem que comprar algumas coisas, principalmente lagartos que comem vegetais, pogona, iguana, esse tipo de coisa. Então acaba que do tipo, ou o que é porque eu moro sozinho, mas quem tem família, que come salada, que cozinha em casa, cara, metade da folha de alface que você tira para esses bichos ali, tá ok, verdade. Sabe o que eu faço muito aqui? Por exemplo, cenoura eu como muito, porque eu dou pogona para todo mundo. A tampinha do início e do final da cenoura sempre vai para os insetos. Perfeito. Então, assim, se eu cozinhar a cenoura, cozinhar não, né? Mas eu for comer cenoura 2 vezes na semana, as 2 pontinhas vão para os insetos. Então, já são 4 pedacinhos ali que dá bem. Sim, eu não tenho muito, né? Aqui em casa não é tanto assim. Não, e eu sempre ofereço, principalmente verdura fresca, por exemplo, para pogona e para iguana. Então, e a iguana eu coloco às vezes 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. O que eu faço também é, por exemplo, no dia seguinte ou à noite, os 2 estão dormindo, porque são diurnos, eu retiro isso, eu aprendi isso até com o Felipe da equipe exótica lá. Eu pego o resto que está de comida da iguana e do pogona, que eles não comeram durante o dia, e leva para lá. Levo para a caixa das baratas e dos tenebros. E aí eles comem lá e tudo mais. Legal. Então, assim, aí o que é o resumo da ópera com relação à suplementação? Você pode fazer das 2 formas, mas eu concordo com você. Eu também vejo, quando você suplementa de maneira, entre aspas, mais natural, o menor risco de dar merda. Eu vou ser sincero, eu não tenho nenhuma base científica específica para esse assunto. Mas, de modo geral, pensando em nutrientes de modo geral, tudo que você tem vias metabólicas maiores, a chance de intoxicar é menor. O que eu quero dizer com isso? Se você oferece a vitamina A direto, e ele absorve a vitamina A direto, se for muito, ele absorver muito, ele vai intoxicar. Agora, se você oferece uma substância que vai ser sintetizada em vitamina A, o corpo normalmente tem mecanismos de regulação para evitar isso. Por exemplo, a vitamina D.
quando o animal tem exposição à luz ultravioleta, ele praticamente tem zero chance de intoxicar. Porque quando ele está com excesso de vitamina D, o corpo dele percebe e ele corta a via metabólica. Então, eu também vejo igual a você. Eu acho que oferecer dessa forma é a maneira menos arriscada. E por que eu digo isso? Porque, pela lógica, o tratamento de uma hipovitaminose é você fornecer vitamina. Se o animal está com pouca vitamina A, o tratamento é dar vitamina A. Eu, como veterinário, na rotina clínica, eu tenho a opção de pegar uma medicação, puxar na seringa e aplicar no paciente, para eu ter uma resolução dos sinais clínicos de maneira rápida, para eu não ter que demorar muito para resolver o problema. E o que eu costumo ver? Não é super comum, mas acontece. Às vezes, veterinário que não é especializado, não está acostumado, vai e começa a aplicar uma injeção de vitamina A atrás da outra. E quando você começa a aplicar uma atrás da outra, são doses altas, porque são doses terapêuticas, são doses de tratamento, não dose de manutenção, não é dose para manter o animal vivo. E aí, quando você começa a aplicar muitas medicações, o que acontece? Você faz uma hipervitaminose A. Aí o animal que estava com um sinal clínico de hipovitaminose A, você aplicou vitamina, fez uma hipervitaminose A, mas o sinal clínico é o mesmo. Aí o que o veterinário pensa? Ele não melhorou. Se ele não melhorou, vou fazer o quê? Vou aplicar mais vitamina A. Aí ele vai aplicando vitamina A e, na verdade, está intoxicando o animal com vitamina A. Eu já peguei alguns casos que isso aconteceu, que o tratamento foi, para de dar vitamina A, deixa o bicho diminuir a vitamina A aí do corpo para ele voltar para o basal, para a gente equilibrar isso. Então, quando eu trato no veterinário, eu faço algumas aplicações estratégicas, pouquíssimas, 1, 2, às vezes no máximo, de vitamina A, e eu corrijo a dieta. Porque eu dou aquele susto, resolvo a deficiência, e depois o animal vai se mantendo com os níveis adequados na dieta. Então, é isso que a gente faz de tratamento. Então, eu concordo com você. Eu acho que a maneira mais natural de suplementar é, sim, oferecer, ainda mais depois desse artigo, que mostra que os leopardos de gecko são capazes de produzir a própria vitamina A a partir do beta-caroteno. A melhor forma de você suprir essa necessidade é alimentando bem os seus insetos 24, 48 horas antes de oferecer para o seu gecko. Que digo mais... Com fonte de beta-caroteno. Com fonte de beta-caroteno. Vem produtinho aí da Incube, hein? Spoilerzinho aqui. Vem produtinho da Incube para facilitar a rotina da galera. Já está em desenvolvimento, fase de teste. Da alimentação, né? Não, antes da alimentação. Da preparação do alimento. Agora, que sinais que indicam aí como que eu, em casa, com o meu leopardo de gecko, posso perceber que ele está num quadro de hipovitaminose A? Cara, o mais comum é o que eu falei para você. O pessoal acha que ele está com retenção do escudo ocular. Então, o olho começa a ficar esbranquiçado, só que não é esbranquiçado igual da serpente, que você vê o olho atrás e tal. Ele fica muito opaco, assim. Ele cria como se fosse uma membrana em cima do olho. E isso pode aumentar. A gente chama isso de metaplasia. O que é metaplasia? Metaplasia é quando um tecido que deveria ser de bolinha, ele vira um tecido quadrado, ele buga. Então, ele deveria ser bolinha e fininho, ele vira quadrado e grosso. Ele começa a produzir muito tecido ali, e é o que eu falei para vocês, chama hiperqueratose. Ele começa a replicar muito a célula da conjuntiva ocular, e aí ela começa a juntar em cima, vira um sebo. Acumula, assim, né? Cara, tem bicho que fica com um olho gigante. Não, gigante. já vi bastante disso. Assim, e é uma né? delícia de tirar. Quando você É o quê? Uma delícia de tirar, parece uma tampinha de... É tipo uma coisa... bolha. Não, é melhor. Cara, desculpa para quem estiver ouvindo, mas toda criança já fez isso, não vem falar que você, ai, que nojo, você já fez isso. Sabe aquela meleca que tá travada no nariz que você vai tirar assim? Quando ela sai? Nossa! Toda criança já fez isso. E as mais corajosas fumiam depois, né? Outras não, né? Mas você sabe o que eu tô falando. Meleca. Não, mas não cutuca que come, né, pô? Já tem noção, né? Que nojo, meu Deus. Você assou o nariz quando você é adulto. Mas sabe... Isso sempre no olho? Ou vai ter algum outro sinal no... Como você está falando de células do olho, ali do globo, eu não sei. Isso pode dar, tipo, em outras partes do corpo, de começar a juntar a pele, ou coisa do tipo? Como que funciona? Tem um lugar também que é comum isso acontecer. No M-pênis. Começa a ter metaplasia da mucosa lá
do órgão reprodutor masculino, né? Do órgão reprodutor, não, é do falo ali, do hemipênis, mesmo animal. E só que ele tá para dentro, então você não vê tão fácil. Quando você vê, ele já tá inchadão, ele já E aí você tá... só vê isso numa ultrassom, no raio-x, enfim, só Não, no exame de começa a imagem. ficar inchadão. Não, fica inchadão, cara. Ou seja, se eu sentir que essa parte aqui, onde fica os genitais do gecko, tá mais inchado, ou tá diferente, Fica já é gigante. E assim, partiu começa até a veterinário. sair... A mesma coisa que dá no olho, Aham. esse termo ali, Começa pra também fora. dá no hemipênis, começa a sair, assim. Então, dá para limpar e tal, às vezes até machuca, sangra, não é bonito, não. Esses são sinais mais óbvios, né? Mas você tem outros sinais, por exemplo, problema na troca de pele, você pode ter, que mais? Lesões intestinais e respiratórias, só que você não percebe, então às vezes não... você vai ver por outros sinais, mas podem acontecer também. Problemas na questão reprodutiva, só que se você tem um animal em casa, você não vai perceber também. Se tiver num criatório, você pode ver um macho que não está tendo mais tanta fecundidade, muito ovo branco, então os ovos não estão fecundados. Mas o mais comum, a lesão do olho disparado, é o mais comum. Tem até artigo falando de 47% dos problemas oculares podem estar associados à falta de vitamina A em geckos leopardos. E o hemipênis, são os dois mais comuns. Parado, assim, e o olho parado ainda com relação ao hemipênis. E normalmente o hemipênis, quando tem um problema no hemipênis, já teve no olho também. Então eles não vêm um depois o outro, normalmente vem o olho primeiro de todos eles. Perfeito. Questão de atividade do bicho, ele pode ficar mais parado na toca, mais letal. Se eu tenho um bicho que ele é mais acostumado sempre à noite sair, procurar, aquela coisa da curiosidade, se ele tem um quadro de hipovitaminose A, ele pode ficar um pouco mais letárgico ali. E quando a gente fala de letárgico, é no movimento que ele já faz, ele só vai andar mais devagar, ou ele meio que fica mais retraído na toca e anda menos? Não, então, o que é o problema? É que, primeiro, é um animal noturno, você até vê a atividade dele e tal, mas o pico de atividade, normalmente a gente não tá junto, né? Então, acho que é difícil perceber isso. A princípio, a literatura traz que pode, sim, uma letargia, um animal mais apático e tal, mas vou ser bem sincero, raramente isso é percebido. E vou ser sincero, se chegar para mim um cliente dizendo meu gecko tá mais parado, não sei o quê, não é a primeira coisa que eu vou pensar, hipovitaminose A. É lógico que a gente vai associar outros fatores e por aí vai. Mas não é uma coisa que vai ser minha primeira suspeita por causa disso. Mas pode acontecer. Pode acontecer também. Quase toda deficiência nutricional pode levar a um quadro de apatia, letargia. Legal. Beleza, a gente falou dos sinais, falando das causas disso e tudo mais. Como é que funciona o tratamento? É um tratamento que vai envolver o tutor fazer algum tipo de coisa? É só no veterinário, vai ter que ir levar? É complicado? É um quadro que tem um tratamento mais longo? É curto? Como que é geralmente esse tratamento do quadro de hipovitaminose? Então, igual eu falei, né, há alguns minutos atrás, mas de aplicar e tal, né? A gente aplica para fazer esse tratamento de choque, vamos chamar assim, para dar esse susto, e depois a gente arruma manejo. Rápido? É rápido esse susto? Ele recupera rápido isso? Cara, por uma semana já tá bem melhor. Nem sempre soluciona tudo. Réptil é o melhor bicho do mundo, gente. Não tem nada a ver, qualquer bicho é a mesma coisa. Eu quero falar que réptil é o melhor porque mas não é esse o argumento. Agora você tem cachorro, André. Você não tem moral pra falar mais. Filho, animais, cara, é muito engraçado, mano. O cachorro faz cocô todo dia, Fernando. Você acredita? Eu vou ter que passear com ele daqui a pouco. Você acredita? Ele faz cocô. Eu acredito, eu já tive muito cachorro. Mano, ele come todo dia, velho. Juro pra você, eu juro. Você acredita que iguana também? Nossa, chega nem perto. Iguana faz cocô quase todo dia também, né? Faz. Graças a Deus não faz todo dia. Será que a iguana é cachorro? Não sei, é porque não dá pra botar coleiro. Teiu pode ser um cachorro. Dá, ué. Lógico que dá. Mas incomoda aqui, né, a cristazinha. Não, tudo bem. Mas dá. Dá pra colocar até em humano. Por que não vai botar? Mano, se eu tiver um filho um dia, meu sonho é dar com ele com aquela mochilinha que tem uma guia. Porra, muito top. Se você tiver... O Helena, está nos ouvindo, Helena? Nossa, a mãe do André, pelo amor de Deus, André. Tem que dar um neto. Já levei uma hoje. Hoje ela mandou assim pra mim, eu mandei um negócio pra ela, dos meus amigos noivando. Aí ela mandou assim,
Quem sabe você fica menos intolerante, não sei o que, arruma alguém para namorar. Que isso, cara? O pessoal da clínica, eu mostrei a mensagem, o pessoal não sabia se podia rir, pra você ter noção. Não, gente, pode rir, tá tudo bem. Se você tem mais compaixão, meter um negócio assim, eu falei, caraca. Bom, mas voltando ao tratamento, né? A gente faz tratamento de choque, arruma manejo, responde rápido. O que é o segredo? É o manejo. Não adianta viver de tratamento. Viver de tratamento, cara, vai dar BO. E aí, arrumar o manejo tem 2 caminhos. Ou você oferece vitamina A na dieta, suplementos com vitamina A, ou você oferece uma alimentação rica para o inseto, aquele esquema que a gente já falou várias vezes, 24, 48 horas antes, para fornecer o beta-caroteno para o gecko conseguir transformar em vitamina A, o que está comprovado cientificamente, está no artigo lá do nosso amigo de Montreal. Perfeito. Ele avaliou isso. E aí tem uma coisa importante, Fê, que tem a ver com isso. Nós temos 2 tipos de vitamina. Nós temos vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. O que isso quer dizer, essas palavras complexas? Vitamina hidrossolúvel, Hidrossolúvel parece estar mais claro. É. Dilui na água. E onde tem água? No sangue. E quem filtra o sangue? O rim. Ou seja, toda vitamina que dilui no sangue passa pelo rim e vira xixi. Então, você, que é um senhor mais idoso, tomou Cebion já na vida? Cebion? Muita coisa. Muita coisa. É aquele de laranjinha, né? Aquele de laranjinha. Até hoje, às vezes, entre comprar um suco de laranja um Cebion, às vezes eu compro um Cebion, que é mas, por exemplo, mais gostosinho. Não chama Cebion mais, sabia? Meus alunos não conhecem Cebion. Tem várias marcas e tal, porque Cebion era a marca. É igual cotonete, chiclete. Agora tem um monte. Então, quando você fala Cebion, eles não sabem o que é. Mas é aquela vitamina C efervescente, que você põe na água e vira Fanta. Com apenas 1% de suco natural. Até hoje, minha mãe, meu filho, ela pode entuchar. Sabe o que é aquilo? Vitamina na gente, ela entuxa. Que vitamina que tem ali? C. C. Quanto? 1 grama. 1 grama. É muita vitamina. E não te faz mal. Por quê? Porque depois que você tomar aquilo, para onde que vai? Xixi. Pro xixi. Porque você não acumula aquela vitamina. A vitamina A, ela é lipossolúvel. Lipo tem a ver com gordura. Então, quando você tem um excesso de vitamina, o que seu corpo faz com essa gordura? Com essa gordura, ou burrice. O que faz com essa vitamina? Guarda na gordura. Então, você armazena vitamina A. Você armazena vitamina A, K, D e E. São essas 4 vitaminas. K, A, D e E. São as 4 vitaminas lipossolúveis que você consegue armazenar no seu corpo e ter um reservatório. Então, a vitamina A, você consegue ter um reservatório, mesmo que não seja imenso, mas você consegue ter um reservatóriozinho. Aquela bundinha gordinha do que a gente fala que ele guarda nutrientes, guarda gordura ali, aquilo guarda poderia... Gordura. Pode e aí, ter. nessa gordura, ele pode acumular ali, no caso... Pode acumular. O guarda de hipo, ele pode usar o que está ali? Mas tem um lugar que ele guarda mais do que a gordura geral do corpo, chamado fígado. Por isso que aquele artigo que eu te mandei, que você ficou lá, o que é isso, o que é isso? Eles pegaram um pedaço do fígado para ver a quantidade de vitamina A que tinha. Porque ele tem vitamina A. Tem gordura no fígado, né? Porque acumula lá as coisas. Não, aí é outra doença. Mas o fígado tem uma gordurinha de toda forma, né? Então, assim, a vitamina A, um dos locais de reservatório é o fígado. Então, aquele artigo, ao invés de coletar sangue e dosar a vitamina A do sangue, ele fez uma biópsia do fígado, abriu o bicho, pegou um pedaço do fígado e analisou a quantidade de vitamina A que tinha no fígado daquele bicho. Então, a vitamina A, a gente tem um armazenamento. Por isso, quando você intoxica, para o animal melhorar, também demora um pouquinho mais. Por isso que você intoxica. Você não vai conseguir intoxicar de vitamina C nunca, porque você eliminou o excesso. A vitamina A você consegue armazenar e, por isso, você consegue intoxicar um animal de vitamina A. Por isso tem que tomar cuidado também no manejo geral. Doideira, né? Muito doideira, cara. Mas é muito legal, né? Entender. É isso que eu falo, assim, além de comportamento, se a gente entender essas coisas, que pode parecer, mas eu não sou veterinário, eu não sou não sei o quê. Mas, cara, o quanto isso enriquece no nosso manejo correto, né? E é óbvio que assim... fala sempre da posse responsável. E eu acho que também serve muito para os veterinários que também que estão especializando, que estão começando nisso, entender que não é ir tacando lá a injeção de vitamina A e tal, você pode piorar ainda o quadro, né? Isso é legal.
E eu fico nessas palavras difíceis, hidrossolúvel, lipossolúvel, primeiro, porque a gente sabe que tem muito aluno de veterinária, colegas veterinários, biólogos que estão escutando, que para eles fica uma linguagem mais técnica, que eu poderia só falar assim, a gente armazena gordura. A gente mas pelo menos eu gosto de aprender essas coisas. A gente vai mas é muito mais normalizar. né? Muito legal, Exato. cara, eu acho. Porque a gente já começa, vamos colocar aqui, a gente aprendeu, né, a questão do IPA, do hiper, o lipossolúvel, o hidrossolúvel. Imagine que amanhã você não está pesquisando sobre esse tema aqui especificamente, mas você está pesquisando sobre um outro tema, sei lá, de vitamina D, ou coisas do tipo, e você se depara com um termo desse, você já vai falar, isso aqui eu sei o que é. Um dia você for, sei lá, é que não existe mais jogo do milhão, mas se você fosse no jogo do milhão, surgisse uma pergunta dessa lá. É bem isso. E é um negócio interessante, porque os nossos ouvintes, muito felizmente, acho que muito por sua culpa, ele está acostumado com um conteúdo muito profundo, né? Querendo ou não. Não quer só saber isso. Normalmente o cara que está aqui escutando a gente, você que está aqui escutando a gente, o básico você já sabe, muitas vezes. Óbvio que a gente também quer ensinar para quem não sabe, mas muitas vezes o cara já tem um básico, assim, então essa informação dá uma enriquecida. Exato. E mesmo quem está chegando agora, ou quem é básico, exato. E mesmo quem está chegando agora, ou quem é básico, eu acho que não é difícil de entender, né? Até que eu estava falando com você antes, quando a gente estava fazendo o roteiro antes, eu falei, quando eu vi essas palavras lá que eu também não conhecia. E olha que eu tô com você o tempo inteiro, tô lendo coisas o tempo inteiro e tal. Falei, André, só toma cuidado com palavreado um pouco mais difícil para a gente tornar mais acessível e deixar ele um pouco mais palatável, né? Eu acho que a gente cumpre esse papel muito bem, não querer se achar, não, mas eu acho que isso a gente passa bem isso aqui com relação. Porque tem gente, às vezes, né? E aí a gente fala muito sobre a distância da academia, ou coisa do tipo, né? Que eu trago isso sempre para o judiciário, por exemplo, que é um sinal de status, às vezes, você falar difícil sem outro entender, né? Isso te coloca, às vezes, num patamar, numa casta, ou coisa do tipo ali, diferenciada, que em momento algum é o nosso objetivo aqui. Então, acho que entre o próximo tópico que estava aqui no nosso roteiro era prevenção, mas eu acho que a gente falou muito de prevenção o tempo inteiro. Tem alguma outra coisa que você gostaria de frisar com relação a isso? Né? A gente falou de como alimentar, falou de manejo e tudo mais. Cara, a princípio, a gente falou tudo. Eu acho que o segredo você resumiu muito bem, cara. É dar uma alimentação de qualidade, entender isso. Então, por exemplo, entender que o gut load... mas o cara que cria o inseto, ele faz gut load, faz carga intestinal no grilo. Só que você comprou o grilo e deixou passar uma semana, isso já foi embora. Então, você ter o hábito de alimentar bem o bicho é a melhor forma. É a melhor forma. Perfeito. Mas aí eu vou trazer um ponto que você, no finalzinho ali, você me deu um gatilho aqui. Por exemplo, eu acabei de compartilhar aqui que eu não crio grilo. Eu só compro grilo congelado. Ou seja, por mais de onde eu compro meus grilos, alimente ele com fonte de beta-caroteno, isso não está chegando para o meu gecko, correto? A não ser que ele alimente logo antes de congelar. Isso é interessante. Gostei do emojizinho ali. Tô testando aqui agora. Eu sou meio dodói da cabeça, né? Eu tava conversando, escutando e testando sedação. Então, eu acho que isso é uma informação legal. Assim, não, e eu sei também que ele sempre congela um pouquinho antes de trazer, porque ele sempre fala assim, você quer que tamanho de grilo? E eu sei que ele geralmente congela os bichos um pouquinho antes de fazer a entrega. E foi até eu contar um episódio engraçado aqui. O Pedro, meu vizinho, ele comprou um leopardo gecko também, né? E aí eu peço junto a alimentação. Então eu vou lá, vou pedir meus grilos, minhas baratas, e ele vem. Aí ele chegou, comprou barata e grilo. Eu comprei só grilo, porque eu queria barata. Ele foi um dia, foi descongelar a barata, acho que no mesmo dia à noite e tal. Aí ele, a barata ressuscitou. Você acredita, mano? A barata congelou. Acho que ele deve ter congelado de manhã, fez a entrega pra gente no início da tarde. Ele foi alimentar à noite, tirou a barata do congelador. A barata simplesmente saiu andando, mano. Ressuscitou na hora. É que não morreu, né, no caso. Exato, ela ficou num período letárgico, sei lá, ali. Então, isso que você falou faz sentido também, de ele alimentar um pouquinho antes.
A lógica é essa. Então, assim, eu acho que você ter o hábito é a melhor forma de evitar o problema. Então, assim, Perfeito. posso oferecer suplementos de vitamina A? Pode sim, funciona. Então, por exemplo, eu gosto muito do Aminomix, Vetinil, nota G, e a gente Deixa eu já ir lá. independente disso. Mas, cara, dá, mas o risco é grande, às vezes, de você exagerar. Então, o Aminomix, ele não tem só vitamina A, ele tem Eu ia vitamina falar C, isso agora, porque eu um tô com monte de outro aqui coisa. também na mão, que a gente tinha falado da Alcon também. Ele tem um probiótico, enzimas digestivas, aminoácidos, Isso aí energia, não não vai sei o fazer mal, quê. mas pega a vitamina aí, o que tem de vitamina aí? Vamos lá no rótulo. Lê tudo, lê tudo. E vitamina A, aí tem aqueles negócios que eu acho sempre interessante, 1 para 150 mil UI, vitamina D, vitamina E, vitamina K, Ó, vitamina vitamina C, D, vitamina tem B. vitamina D. Não sei a quantidade. Mas você tá com um animal que você é que o gecko leopardo não vai ser um problema. Mas, por exemplo, você vai colocar ele mais um cálcio com vitamina D. Aí você oferece isso todo dia. Pô, será que você vai ter um problema com excesso de vitamina D? Aí, Perfeito. assim, eu acho que é muito mais saudável você ter o hábito de oferecer um alimento legal para os seus bichos do que você entrar com suplementações irracionais, digamos assim. Perfeito. Então, é o que você falou. O excesso e a deficiência são ruins iguais. Às vezes até pior o excesso, sabia? Até Ah, pior. também acho. Porque eu acho que o excesso, por mais que ele possa dar sinais, e aí me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou veterinário, por mais que o excesso possa dar sinais, às vezes pode ser tarde demais esses sinais, você não consiga recuperar o Sim. bicho. E às Uma vezes, vou dar um exemplo essa exagerado. deficiência também possa ter isso, sabe? Mas não sei, na Sim, minha cabeça é mais fácil você recuperar uma deficiência do que você tratar talvez um excesso. Não? Tô viajando? eu estava pensando num exemplo aqui bem exagerado, mas pensa assim: um ser humano caquético e um ser humano obeso. O caquético ele dá a sensação de urgência, você vai alimentar rápido para resolver rápido. O obeso, às vezes, vai postergando e a gente pega uma das maiores doenças do século, que é a obesidade. Perfeito. Então, eu vejo nessa linha. Às vezes, a hipervitaminose A, ainda mais a hipervitaminose A que parece a hipo, é problemático. Então, assim, alimente bem seus insetos no caso de você cria, ou pegue de boa procedência caso você não crie, e mantenha bons hábitos. Isso acho que Agora, é a melhor maneira. uma outra dúvida, André. Tanto a hipo, vamos focar na hipo, né, que eu acho que é o tema do coisa, depois talvez a gente possa fazer um de hiper. Não sei se é tema ou se é muito comum, mas minha dúvida é, além, o que ela pode causar? Ela pode puxar outros problemas de saúde, por exemplo, além desse que a gente falou aqui, dos sinais, dessas causas? Que é igual, por que eu puxei isso? Porque quando você fala da obesidade, por exemplo, a obesidade ela pode desencadear diversos outros problemas Ah, de sim, saúde, né? A hipo também tem isso? tem. Pô, imagina assim, o olho lá, tá com a hiperkeratose, beleza. Fez aquela crosta ali e tal. Isso por si só não é um grande mal, mas isso predispõe a infecção, pode virar uma conjuntivite, essa conjuntivite pode perfurar o olho do gecko, ele perdeu o olho, tem que ir para cirurgia. O hemipênis ali cheio dessas células ali, né, descamadas. Isso pode virar uma infecção, virar um abscesso, e você tem que ir para uma cirurgia de amputação, por exemplo, complexa. O epitélio digestivo sensível por causa da deficiência de vitamina A pode virar uma gastroenterite. O animal pode começar a perder peso. O animal. Eu tive um caso de um colega recente, cara. Ele tinha um gecko, neurologista veterinário aqui em Curitiba. Ele tinha um gecko, o gecko fugiu, mano. Fugiu o gecko. 3 meses, 4 meses, o gecko fugido, não achava Ah, o gecko. você tinha comentado. O pai dele foi tomar banho um dia, não tava o gequinho lá de boca aberta dentro do box, mano. O bicho ficou 3, 4 meses rodando a casa, foi encontrado dentro do box, caquético, caquético, caquético. E aí eu não lembro exatamente o que era as queixas, eram queixas bem generalistas. Era o olho branco, a pele esquisita, uns negócios assim. Eu falei, mano, esse bicho ficou muito tempo sem alimentar direito, perdeu muito peso, caquético, tá com hipovitaminose A. Ele já estava na casa do cara depois de ser encontrado por um mês e não ganhava peso. A gente suplementou a vitamina A, estabilizou a vitamina A dele, começou a dar uma alimentação de qualidade, o animal em 2 semanas estava 100%.
Caramba. Você acredita? Então, assim, outro problema respiratório. O gecko com deficiência de vitamina A, toda a mucosa, toda a parte de dentro do sistema respiratório dele está extremamente sensível. Então, a chance de pegar uma pneumonia é muito maior. Então, vários problemas associados, tá? Não só diretamente, mas secundariamente, né? De maneira secundária, também pode acontecer nesses bichos. E é péssimo, né? Imagina, tratar um animal saudável às vezes é difícil. Quer dizer, nenhum animal saudável é tratado, né? Mas vamos supor, um animal que estava saudável e pegou uma pneumonia, às vezes já é difícil de tratar. Agora, imagina um animal que está com uma deficiência nutricional, com um monte de problema e também está com pneumonia. É ainda mais difícil de tratar. Os sinais de problema respiratório com geckos, como que dá para perceber? Secreção, você pode ter dificuldade respiratória, você pode ter um animal extremamente apático, fugindo de fontes de calor, você pode ter excesso de movimentos gulares, que é aquele movimento ali debaixo Não está respirando, né? da papinha ali dele, você pode ter alterações ali, então isso tudo pode acontecer. Legal. Doideira, né? Muito bom, cara, muito bom. Por isso, cara, que informação pós-irresponsável é saúde. É saúde, cara. E aí que eu mudei minha vida, que eu falei, mano, eu não quero tratar bicho. Eu quero evitar que ele fique doente. Por que eu vou tratar o bicho depois que ele tá doente? Não faz sentido? Não tem esse negócio uns coraçãozinhos para subir assim, não. Acho que preciso aprender mais sobre a plataforma aqui, mas... Cara, mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quanto mais a gente previne, né? Quanto mais a gente leva... E eu acho que para mim, a melhor forma de prevenção é informação. E aí, por isso, como jornalista, eu falo sempre isso, o poder da informação. Acho que quando a gente juntou aqui esse Megazord para criar o Megazord, acho que era muito isso, era o poder da informação, o acesso à informação, e informação correta, informação com base científica, de preferência sempre, ou em anos de prática aí, que a gente conversa com... E informação sincera. Porque quando a informação é científica, você ser sincero e falar, olha, gente, isso aqui é a minha experiência, olha, isso aqui é o que deu certo para mim, e tá tudo bem, não tem que estar tudo... Meus amigos ficam me zoando que tem que ter artigo para tudo na minha vida. Não tem que ter, mas você tem que ser honesto com a informação, cara. Exato. Você pode falar que não precisa colocar o VB para iguana. Pode, você pode falar, mas tem que falar disso, isso. Se é da sua cabeça, se foi de um artigo, se foi de um teste que você fez, se você acompanhou animais por um ano dessa forma, o que você fez para acompanhar. Então, seja honesto com a informação, que eu acho que é o ponto mais importante. É só isso. E não é muito, feio. É pedir muito. E não é feio também, né? Falar que não sei. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Pelo contrário, né? Então, a beleza do conhecimento é que ele é infinito, né? Não te faz um profissional pior, nem melhor, nem nada. Você fala, olha, não, essa informação eu não tenho. Vou atrás. Vou pesquisar, exato. Vou pesquisar. E quando você achar a informação, você fala, eu encontrei em tal lugar, essa coisa se chama referência. Exatamente. Dá crédito. Exatamente. Só isso. É isso. Bom, muito bom episódio, gostei muito. Vamos trazer mais casinhos desses, né, cara? Pô, que aprendizado legal. Acho que vai servir para muita gente. A galera pode deixar aí embaixo, né? Algum... Pô, meu bicho teve isso, explica melhor. Pode ser uma... Ou doenças que você viu em algum lugar, tem preocupação se esse bicho que você tem, espécie que você tem aí, algum tipo de doença que você está ouvindo falar, ou ouviu falar que acontece muito ou não. Deixa aqui nos comentários, tanto no Spotify ou tanto no YouTube, onde você estiver ouvindo, por onde você, na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo esse podcast, dê sugestões aí de outros temas que a gente possa trazer, pesquisar e trazer para vocês aqui para a gente fazer essa discussão que eu achei fantástico mesmo. Show de bola. Isso. Dica cultural, André? A dica cultural tá aqui, ó. Eu comprei essa caneca da Stanley por R$89, cara. Tô tão feliz. Precisava? Não. Aí eu perguntei, parcela em quantas vezes? Então eu comprei. Eu queria laranja? Queria laranja. Mas a laranja tava, tipo, 150. Essa tava 89. Aí foi essa, né? Meu Deus. Você já tem copo Stanley, gente? Fazer o quê, né?
A dica cultural tem uma amiga como a mãe do André que te dá esse copo Stanley de propaganda de onde ela trabalhava e é muito bom! Funciona igual e é de graça! Pode ser sua sogra, tô brincando. Não estou pra Vamos ajuda. lançar uma campanha aí, hein? E fazer um reality. casamento às cegas exótico. Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa eu... Juntar a galera do rock. Vamos encerrar antes que as piadas Vamos encerrar por aqui, né? Então, pô, dica cultural, tô tão envolvido na minha obra aqui que eu tô... Ai, cara, eu vi uma série, não tô lembrando o nome aqui agora. Deve ser bem boa, né? Você não lembra nem o nome. É que não sei, aqui, série, Netflix, podcast. É que a gente tá falando de podcast, é uma série legal. Cadê? Achei, eu acho. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Nossa, Uma tá série cada vez bobinha. melhor. Você não lembra o nome, o título é Ninguém Quer. Tô super seduzido assistindo. É uma série muito bobinha, assim, pra quem gosta. Sabe aquele dia que você tá com a cabeça cheia, não sei o que você quer ver, tipo uma comédia romântica, bobinha, blá blá blá. Entendi. Alguém, aquele enredo que você sabe o que vai acontecer no final e tal. Os fãs de comédia romântica escutando isso. É uma mina que, tipo, ela tem um podcast com a irmã dela, que já fala sobre sexo. E aí ela vai numa festa da produtora dela, ela conhece um rabino ortodoxo, e ele se apaixona e tal. E aí começa o negócio de rolar tudo e tal, papapá. É bem divertidinha a série, bem divertidinha. Fica aí. Ela é tão boa que acho que ela vale por 2, então. Nenhum podcast que você tá ouvindo? Você que escuta uns podcasts legais? Cara, eu escutei um muito bom do... Nossa. Lá, velho. De quem? Eu gosto daquele achismo do Maurício Meirelles, sabe? Eu acho muito bom, cara. Sim. Então ele pega pessoas aleatórias e começa a fazer perguntas de pessoas ignorantes, tá? E essa semana eu assisti um sobre dono de motel. Nossa, maravilhoso. Tava lavando louça e escutando esposa que esfaqueou marido que fugiu pela porta de trás, mano, várias histórias sensacionais. Tem uma lá Só que histórias que donos de motel contaram as histórias, é isso? Donos de motel contando as histórias, tipo, o que acontece, contando como é que funciona nos backgrounds, assim. Cara, loucura. Jogador do Corinthians. Pô. Então fica aí a dica. Bem bom. Se você não, mas o achismo, de modo geral, é muito bom, cara. Inclusive, se alguém tiver contato com o Maurício Meirelles, podia levar a gente, cara. O achismo. Porque pareceu o machismo de forma geral. É muito bom. Não. O achismo, o podcast achismo, de modo geral, é muito bom. Inclusive, se alguém conhece o Maurício Meirelles, podia chamar a gente, cara. Achismo de dono de cobra. Pô, ia ser maravilhoso. Ela fica do seu lado para te comer ou não. Vamos mandar mensagem agora? A gente faz os contatos. Manda essa mensagem depois a gente faz os contatinhos, tá? Que a gente tem os contatinhos. Eu não tenho, você tem? Eu não tenho. Sempre. O mundo é alguém que a gente conhece, cara. A gente faz o mal. Íntimo. Já vou meter essa. Fechou? Fechou, meu caro. Foi um prazer estar com você. Depois de uma breve pausa, mas a gente vai voltar aos poucos à rotina do podcast, depois da mudança, muita coisa aí. Acontece. Já estaremos de volta. Quer dizer, já estamos de volta. A gente deu uma pausa de um final de semana, né? Não vamos dramatizar tanto também. E Fernando, pelo amor de Deus, teve vários. Só ficou domingo passado sem episódio. Não, teve um monte, mano. Teve um monte. Não, olha, menino. Calúnia. Vamos ver aqui, ó. Foi do Marcelo, o último. Foi agora. O Marcelo foi semana passada, mas... Então pronto. Não, mas teve outros que ficaram sem filho. Mas se já voltou, ué. Ah, então já ficou passado. Voltou com o do Marcelo, passado. Quem vive passado é no zero. Vamos ver o presente, bola pra frente. Ó, não. Do dia 28, pulou pro dia 11, já ficou um 100. 11 e 18. Do dia 18, a gente só publicou no dia 8 de setembro. Ficou 2 finais de semana sem. Aí 8, 15 ficou 100, 29 e outro. A vida como ela é, você vê, né? Estamos fazendo. Falou, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para quem está no YouTube.
Quem tiver no Spotify e ainda não deu 5 estrelinhas, isso ajuda muito a gente. Só você clicar lá na capinha do perfil e lá em cima tem os 3 pontinhos, a avaliação ali. Vai lá, avalie nosso podcast, dê 5 estrelinhas, por favor, se você achar que merecemos 5 estrelinhas, porque isso ajuda muito ao Spotify entregar para mais gente. Isso tá legal, que tá vendo umas estatísticas lá hoje. Tem aparecido muito em buscas no nosso podcast. O Spotify tem entregado bastante para quem busca coisas relacionadas a animais exóticos ou bichos de estimação lá. Bem legal, bem legal. Beleza? Foi um prazer. Até a próxima. Até.